Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, sobre a adolescência normal, esse fenômeno, né, que é tido como patológico muitas vezes, né, mas que está dentro da normalidade, segundo os autores que nós estamos estudando. Então, eu vou apresentar para vocês hoje o capítulo 2, Normalidade e Patologia na Adolescência. Sejam muito bem-vindos. Provavelmente, eu vou fazer 2 vídeos, tá, pessoal? Porque vai ficar muito grande, esse é um capítulo grande, com todas as características, né, que nossos autores apontam para essa síndrome. E, então, provavelmente eu vou parar ali pelo capítulo 5. Depois eu faço outro vídeo e aproveito o mesmo material, tá bom? Vamos lá, então? Abrir a tela aqui. Isso. É só passar esse... Isso, para cima. Então, estamos, né, no capítulo 2, que vai tratar sobre a normalidade e a patologia na adolescência. Devemos, em parte, considerar a adolescência como um fenômeno específico dentro de toda a história do desenvolvimento do ser humano. E, por outro lado, estudar a sua expressão circunstancial de caráter geográfico e temporal histórico. É o Maurício Nobel, né, um dos autores desse livro que nós estamos nos debruçando sobre esse assunto. Ele diz que a adolescência, né, ela é um fenômeno da história do desenvolvimento do ser humano, mas também está permeado pela cultura, pelo social, né, até pelo geográfico. Então, é necessário que, ao estudar a adolescência, que nós prestemos atenção com relação aos contextos onde elas acontecem. Então, aqui na introdução, nós temos que é uma situação que obriga o indivíduo a reformular os conceitos que tem a respeito de si mesmo e que levam a abandonar sua autoimagem infantil e a projetar-se no futuro de sua vida adulta. O problema da adolescência deve ser tomado como um processo universal de troca, de desprendimento, mas que será influenciado por conotações externas peculiares de cada cultura que o favorecerão ou dificultarão segundo as circunstâncias. Ou seja, o contexto é muito importante para as mudanças acontecerem, né, nesse fenômeno da adolescência. A adolescência é vista como a etapa da vida durante a qual o indivíduo procura estabelecer sua identidade adulta, apoiando-se nas primeiras relações objeto-parentais internalizados, que são os pais, né? E verificando a realidade que o meio social lhe oferece, mediante o uso dos elementos biofísicos em desenvolvimento à sua disposição, e que, por sua vez, tendem à estabilidade da personalidade no plano genital, o que só é possível quando consegue o luto pela identidade infantil. Então, é essa etapa, né, onde os indivíduos estão construindo a sua identidade adulta. Mas, para isso, eles precisam, né, abandonar aquela identidade infantil e se apoiar também nessas primeiras relações entre os pais, que são de fundamental importância agora na adolescência, para o estabelecimento de uma identidade adulta saudável. A estabilização da personalidade não se consegue sem passar por um certo grau de conduta patológica, que devemos considerar inerente à evolução normal dessa etapa. Então, essa conduta patológica, né, que os autores colocam, ela é natural, ela é normal dessa evolução. Os processos de luto obrigam a atuações que têm características defensivas de caráter psicopático, fóbico ou contrafóbico, maníaco ou esquizoparanoide, conforme o indivíduo e suas circunstâncias.
Ou seja, aqueles 3 lutos que a gente viu no capítulo passado, né? Pelo corpo infantil, pela identidade infantil, pelos pais infantis e pela bissexualidade infantil, né, adotar aí na adolescência, né, uma característica de defesa contra os conflitos, contra o sofrimento, né? E essas defesas, né, elas têm até um caráter tipo, né, vamos dizer assim, parecido com uma psicopatia ou uma psicopatologia. Considerada a adolescência mais do que uma etapa estabilizada, é processo, é desenvolvimento, e que, portanto, deve-se admitir e compreender a sua aparente patologia para situar seus desvios no contexto da realidade humana que nos rodeia. Há, nessa fase, desequilíbrios e instabilidades externas. A adolescência vista como uma entidade semipatológica ou síndrome normal da adolescência. Bom, dito isso tudo, né, nessa introdução, a gente pode, então, entrar nessa questão aí, não é? Das características, como que ela se apresenta, então, né, na nossa sociedade. Mostra, né, com períodos de elação, aquela arrogância, altivez, né, do adolescente, a introversão, a audácia, a timidez, a descoordenação, a urgência, o desinteresse ou apatia, os conflitos afetivos, crises religiosas, né, que vão de um ateísmo anárquico ou um misticismo fervoroso, né? Então, eles se polarizam, acreditam demais e são, né, muito fervorosos, ou são caem no ateísmo onde não acreditam em nada, né? Intelectualizações e postulações filosóficas, ascetismo, para refrear, né, os prazeres mundanos. Então, eles adotam essa conduta, né, de ascetismo. Condutas sexuais ligadas para o heteroerotismo e a homossexualidade ocasional. Então, essas todas são características percebidas, né, durante essa fase. A síndrome da adolescência normal, então, né, qual que é a sintoma, se a gente pudesse dizer, né, que é uma psicopatologia, né, qual que seria a sintomatologia? Primeiro, busca de si mesmo e da identidade. 2, tendência grupal. 3, necessidade de intelectualizar e fantasiar. 4, crises religiosas. 5, deslocação temporal. 6, evolução sexual manifesta, do autoerotismo à heterossexualidade genital adulta. 7, atitude social reivindicatória com tendências anti- ou associais de diferentes intensidades. 8, contradições sucessivas nas condutas, dominada pela ação. 9, separação progressiva dos pais. E 10, constantes flutuações do humor e do ânimo e do estado de ânimo. A conduta adolescente parece com algo coerente, lógico e normal. Então, por aí a gente viu que é uma tarefa, né, muito grande que o adolescente tem pela frente, né, quando ele inicia-se na puberdade, com as primeiras mudanças hormonais, corporais e físicas, até a construção dessa identidade adulta, com todas as suas características. Então, vamos começar primeiro pela busca de si mesmo e da identidade. As características fundamentais, né, dessa expressão, né, é o uso da genitalidade para procriação, as mudanças físicas em 3 níveis, né? Primeiro, a ativação dos hormônios gonadotróficos, trazendo mudanças físicas. A segunda, que é a produção de óvulos e espermatozoides maduros. A terceira, o desenvolvimento das características sexuais primárias, né? Que constitui um aumento dos órgãos genitais, e dos secundários, que é o aumento dos seios, arredondamento do quadril, as mudanças na voz. Então, o esquema corporal ele é resultante intrapsíquica da realidade do sujeito, a representação mental do próprio sujeito, a conquista do autoconceito à medida que o sujeito vai se modificando e se integrando com as concepções que o meio tem dele mesmo. E concomitantemente vai se formando o sentimento de identidade. Para Sorensen, é o saber quem sou.
Então, uma questão primordial para a construção da identidade, segundo os autores, são essas mudanças físicas que ocorrem no indivíduo. Isso traz uma imagem, né, corporal, esse esquema corporal que se modifica, ele é resultante também de uma mudança intrapsíquica da realidade do sujeito, ou seja, né, ele representa, ele se representa mentalmente, né, através de seu próprio corpo. Então, por isso, tantas dificuldades, né, com esse corpo que agora já não mais reconheço, que agora já tem outros cheiros, tem outras demandas, tem outras convocações aí. Então, tudo isso vai formando uma identidade também que vai, né, chegar ao ápice do saber quem eu sou. Na busca dessa identidade, o adolescente recorre, então, a situações que se apresentam mais favoráveis no momento. Exemplos: uniformidade. Todos do grupo se identificam com cada um. Então é a hora, né, o momento do adolescente buscar aquilo que ele se reconhece no outro. Então ele busca pela uniformidade. Grupos, né, de pessoas, por exemplo, pessoas que são amantes da música, né? Então ele vai se juntar ali, amantes do esporte, né? Grupo de colegas, de pessoas que lidam, né, expressam muita violência. Então, né, ele busca por essa uniformidade. Há uma procura por uma identidade negativa, mas real. Ou seja, já que eu não sei quem eu sou, eu ainda não sei quem sou, né, eu vou procurar uma identidade que seja negativa, mesmo que seja negativa, mas ela é real. Então, eu passo a existir, eu passo a me identificar, porque eu não sei me identificar de outra forma. Pseudo-identidade do que se quisera ou pudera ser e que esconde a identidade verdadeira. Ou seja, o adolescente ele também, né, ele apresenta-se, né, de uma forma, com uma personalidade, de um jeito de ser, que na verdade não é ele mesmo, não é a essência dele, mas ele está ainda buscando essa identidade verdadeira, né? Então, a identidade verdadeira ainda está meio que escondida. Identidades ocasionais e transitórias, né? Uma hora eu sou uma pessoa muito sensata, o adolescente é quase que um adulto, né? Ele tem, vamos dizer, comportamentos muito maduros, né, para a idade dele. Ora, é um bebê, é uma criança reivindicando coisas muito simples, né, vamos dizer, com comportamentos muito exacerbados. Há uma angústia também por não saber qual identidade adulta ele vai construir. Então, a importância do papel dos pais nesse momento, ela é fundamental, porque os pais já passaram por isso. Os pais que criaram um bom vínculo parental, né, enquanto eles estavam crianças, isso vai fortalecer muito agora, se fortalecer muito mais agora, o vínculo, né, dos pais com os filhos, que estão aí, né, com essa tarefa de construir uma identidade. Número 2, a tendência grupal. Na busca da uniformidade, surge o espírito de grupo, aquilo que a gente já disse antes, né? Há um processo de superidentificação em massa. As atuações dos grupos representam a oposição aos pais e uma maneira de determinar uma identidade diferente da do meio familiar. Ou seja, ali no grupo, né, ele pode expressar formas que dentro de casa ele não expressaria, por causa do controle, não é por causa do desagrado dos pais. Então, o grupo representa essa oposição. E muitas vezes o líder do grupo se torna uma figura parental para ele, né? Que ele vai seguir cegamente, muitas vezes. O fenômeno grupal facilita a conduta psicopática normal no adolescente, pelos comportamentos de desafeto, de crueldade, de indiferença, de falta de responsabilidade, não é? Então, o grupo proporciona isso, é como um apoio para ele experimentar, né, comportamentos que em casa, no meio familiar, ele não teria como expressar isso. 3. A necessidade de intelectualização e fantasia. Uma das formas típicas do pensamento adolescente, que podem ser considerados como mecanismos de defesa,
ou seja, o adolescente ele tem uma necessidade de intelectualizar tudo ou fantasiar como uma forma de se defender, né? De tanto conflito ou defesa por um não saber, pela insegurança, pela angústia da fase. Então, seriam formas de compensar as perdas dentro de si. Surgem, então, as grandes teorias filosóficas, os movimentos políticos, as ideias de salvar a humanidade e outras. Começam a escrever versos, novelas, contos, dedicam-se às atividades literárias e artísticas. E é interessante que nessa fase, né, as escolas propiciam isso muito, né, de colocar esse adolescente para criar, né, criar arte, criar cultura, criar teorias, filosofar, criar ciência, né? É uma época muito rica nesse sentido. Isso ajuda muito, né, o adolescente a se compreender, ou pelo menos diminuir um pouco a ansiedade por aquilo que ele não sabe ainda quem ele será. As crises religiosas. O adolescente pode se manifestar como um ateu exacerbado ou como um místico muito fervoroso, até com certa alternância. Às vezes ele está de uma forma, às vezes está de outra. Né? A preocupação metafísica aparece, então, com grande intensidade. As crises religiosas podem ser consideradas como tentativas da solução de angústias do ego, que vive na busca de identificações positivas e do confronto com o fenômeno da morte definitiva de uma parte do seu ego, separação dos pais e aceitação da morte dos mesmos. Então, essas crises religiosas, também são formas, que ele encontra para talvez aplacar essa angústia que ele está vivendo, em busca pela identificação positiva. E também para diminuir um pouco, para buscar ali na fé, no místico, esse conforto, pelos confrontos que ele está tendo que enfrentar com seus pais e consigo mesmo, deixar a criança guardada ali, e também separar-se de seus pais, e até a morte daqueles pais infantis, que já não atendem mais, nessa fase de vida. A deslocação temporal. Olha que interessante. O pensamento do adolescente adquire características muito especiais com relação ao tempo e ao espaço. Ele vive uma certa deslocalização temporal. Converte o tempo e presente em ativo numa tentativa de manejar. Ou seja, o adolescente tem sempre a certeza de que o tempo está a favor dele. É como se tivesse também aí uma revivescência do egocentrismo, daquela fase lá do pré-operacional de Piaget. Então, aqui o adolescente, ele acredita que vai dar tempo para ele fazer tudo e que ele pode perder o tempo porque depois ele consegue manejar isso de alguma forma. As urgências são enormes e as postergações são aparentemente irracionais. Ou seja, o exemplo daquela menina, que vai ter um baile ao final do ano e ela hoje, mês de maio, ela está às voltas aí, infernizando sua mãe para comprar o vestido do baile. Como se isso fosse uma urgência, que ela tem que ir para ter esse vestido é agora, é hoje. E as postergações, ou seja, deixar tudo para depois, sendo que ele está com tempo, sendo que ele pode fazer agora, sem motivo, sem uma justificativa, que ele vai deixando, e vai ficando para trás. Isso é uma questão que está relacionada ao tempo. A noção temporal é de características fundamentalmente corporais ou rítmicas, ou seja, baseadas no tempo de comer, de dormir, de estudar, de brincar e etc. Então, o tempo ele é até uma forma de egocentrismo também. O tempo é baseado nas sensações do próprio corpo, nas demandas do corpo. A conceituação do tempo se dá à medida que se elabora os lutos da adolescência. Então, quando esses lutos começam a serem, já estão elaborados, então há a nítida noção do que é o passado, do que é o presente e do que é o futuro. É interessante isso, porque passa muito despercebido
entre os educadores, entre os pais, né? E há ali uma questão que é a deslocação temporal e espacial também, porque com esse corpo que se modificou, com as questões hormonais, com o crescimento, ele já não cabe mais, né, nos lugares que ele cabia, ele já não passa mais com tanta facilidade pelos móveis da casa, então há aí também uma confusão, né, espacial, por isso o adolescente é tido como um desastrado, né, ele deixa cair coisas, ele não tem noção do peso das coisas, de qual é a força que ele vai usar, né, muitas vezes, né, então vive se esbarrando, vive se machucando. Então, essa noção do tempo, né? Quando ele constrói esse tempo, passado, presente e futuro, isso é fundamental para a busca da identidade adulta. Né? O adolescente que não consegue isso, ele vai se embananando aí pela vida, né? Até que ele aprenda um dia. Bom, a gente vai dar uma parada por aqui, como eu disse a vocês, e depois a gente volta, então, a partir da sexta característica, né? Daquilo que se compõe a síndrome normal da adolescência, ok? Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver. Cada vez que eu faço, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade aqui. Eu pessoal, não estou achando aqui o campo para eu voltar para a tela. É assim, né? Cada hora a gente vai aprendendo.